Obrigado a todos. É um gosto estar aqui. O começo não está muito simpático, dada a expectativa que foi levantada, mas para aqueles que ficarem defraudados, podemos sempre marcar um treino à hora do almoço na próxima semana, com promessas de memórias para outros momentos. Uma vez que a apresentação já foi feita, posso dar aqui um saltinho e queria começar com 3 notas. Primeira, não vou falar de inteligência artificial, portanto, é a primeira saída do saco. Segunda, não tinha visto a apresentação do Marco, mas a segunda parte da apresentação dele, onde ele aumentou o débito de palavras por segundo quase por 2, foi quando começou a falar de Cloud Native, está intrinsecamente ligado com o que vou mencionar. E terceiro, sou eu que vos separo do almoço, portanto vão ter de aguentar um bocadinho, e eu sei que isto não é um pouco duro. O tópico chama-se Quo Vadis, é uma expressão do latim que significa para onde vais. E este para onde vais é um bocadinho aplicado às organizações e a quem está a tomar as decisões da transformação tecnológica. Para poder explicar isto e ter contexto, vamos ter de, se calhar, passar 2 minutinhos atrás e contar um bocadinho a história desta transformação e do CCOE e a jornada da nós, que vai ser um resumo muito curto. Aquilo que foi observado no mercado português, principalmente no top tier de organizações, PSI 20, alguma administração pública, não só portuguesa, também europeia, e algumas ratoeiras que nós vimos nestas transições tecnológicas e transformações de modelos operativos e que colocaram alguns dos nossos clientes não em apuros, mas que têm alguns desafios e que foram similares entre clientes. Então, começando com uma breve história, a nós, muitos de vós sabem, começou esta jornada para a Cloud em 2014. Isto foi com a Azure, foi a primeira que chegou cá a Portugal, salvo seja, que isto não é uma exportação, mas pelo menos foi o que nos chegou às mãos em primeiro. Portanto, inicialmente, o Azure era beta, em 2014 grande parte dos SKUs eram betas, portanto ainda estavam numa fase de alguma imaturidade, bem como a nós. Portanto, a maior parte da empresa olhava para o Azure ou para a Cloud como uma ferramenta pirata. Portanto, ninguém pode usar, só na inovação é que aquilo parecia um bocadinho promissor, dada a agilidade que aquilo proporcionava. Levaram-se quase 4 a 5 anos, até que, derivado de uma reflexão estratégica que a nós teve, em que decidiu olhar para a Cloud de forma um bocadinho mais holística, mais transversal à organização, e pensar como é que nós podemos agarrar estas tecnologias e transformar um pouco o nosso modelo operativo em linha com a transformação de negócio que nós estava a viver. Portanto, foi também na altura, mais ou menos, em que começámos a ter relação com os outros 2 hyperscalers, que eu creio que estão mais ou menos correlacionados também com a implantação das suas próprias equipas em Portugal, do ponto de vista de suporte e comercial. Portanto, durante estes 5 anos, a utilização e a adoção da Cloud foi um bocadinho inibida, foi muito casuística, eram poucas equipas a mexer, senão 2 ou 3 equipas a mexer, e a utilização que se fazia sobre, neste caso, o Azure, numa fase muito inicial, era como se de IaaS se tratasse, um pouco em linha com o que o Marco mencionou. Em vez de pedirmos uma máquina a um data center, 3 ou 4 cliques, e temos uma máquina virtual, para todos os efeitos, dá mais ou menos a mesma coisa. Portanto, não mudando a forma de trabalhar, chegávamos exatamente ao mesmo fim, apenas de forma um bocadinho mais prática. Foi nesta fase, 2019-2020, que decidimos promover uma transformação. E os detalhes de toda esta transformação, isto foi um projeto bastante intenso, que envolveu muitas pessoas, teve os pilares de pessoas, conhecimento, processos, práticas, tecnologia. No ano passado, quem esteve na primeira versão do Cloud Summit, nós entramos, eu e o Carlos Alexandre partilhámos com algum detalhe esta jornada transformacional. Quem não esteve o ano passado e tiver interesse nesta jornada pode entrar em contacto connosco, teremos muito prazer em partilhar. Mas foi em 2020 que tivemos uma grande revolução interna que, na verdade, prendeu-se com irmos tirar os cursos e termos aprendido que aquilo que estávamos a fazer na Cloud até então, já nas 3, estava errado. O modus operandi estava errado. E, portanto, víamos as clouds como data centers e não como plataformas que poderiam vir a mudar a forma como nós fazemos as aplicações. Passaram-se alguns aninhos, introduziram-se muitas tecnologias, Infrastructure as Code, os GitHubs, virou-se do avesso o modelo de como se opera e gera a cloud e administra uma cloud.
E os princípios utilizados também foram diferentes. Tentámos implementar algumas práticas de Site Reliability Engineering, automatizar tudo o que era operacionalmente automatizável, e a adoção escalou bastante. E a qualidade da adoção também escalou bastante. Foi em 2023, então, que a nós abraçou este desafio da 1021 e que juntámos toda esta equipa que teve a fazer como parte desta equipa que teve a fazer esta transformação, que se juntaram-se a mais algumas equipas tecnológicas com outras vertentes, e em que fomos para o mercado. Havia muita procura, alguns dos nossos clientes e parceiros pediam alguma da nossa ajuda ou recomendações sobre as transformações que tivemos a fazer, e fomos para o mercado. Portanto, 2023 para a frente, não só a nós foi um ponto de foco, mas foi o mercado português. Tradicionalmente, o português foi a vasta maioria da nossa atenção. E aquilo que vou partilhar convosco foi aquilo que nós tivemos a observar dentro desta zona cronológica, e o que vamos tentar partilhar convosco foi alguns insights que nós recebemos, não só dos projetos, dos desafios que nós vimos no mercado e das componentes comuns que observamos. E então, como é que isto começa? Lembrando que estamos a falar do segmento mais alto, entenda-se, dimensão das empresas. O mercado é um brownfield, portanto, salvo uma ou outra exceção, todas as top-tier empresas em Portugal, bem como a administração pública, já são de alguma forma ou de outra clientes de cloud, já estão algures na sua jornada e, portanto, praticamente não há greenfield, salvo muitas raras exceções. E alguns dos desafios que nós encontramos nos nossos clientes têm algumas particularidades em comum. Independentemente do setor, têm desafios comuns. E, derivado dos desafios, lançaram-nos, derivado dos desafios que têm internamente, lançaram-nos desafios mais ou menos comuns. Em que começou assim: tenho problemas de escala, a minha equipa não serve para tudo, as minhas equipas ou a minha capacidade de engenharia não serve para tudo, por favor, opera a minha plataforma, minha plataforma, entenda-se, a minha cloud, Azure, GCP, AWS, o que seja, para eu me poder focar na transformação, porque as pessoas que tenho não são suficientes para tudo. Portanto, práticas, modus operandi, número de pessoas e conhecimento era uma limitação dada aos requisitos que tinham do próprio negócio. Outro tenho um problema de produtividade na minha equipa, por questões ainda de conhecimentos, as pessoas estão cá há muitos anos e, portanto, trazem outras tecnologias atrás, ainda estão na fase de maturação. Se vocês já aprenderam algumas coisas, por favor, workshops, formações, integrem alguém já com esta experiência nas nossas equipas, no paradigma de Staff Augmentation, para conseguir aumentar a minha produtividade. Portanto, desafios outra vez de escala e de capacidade de entrega. Outro que foi disfarçado em várias frases. Existiram várias frases, esta foi uma delas, que é: ajuda-me com os backups, terceiras cópias. Portanto, há uma preocupação sobre business continuity. Isto, na verdade, estou preocupado com a segurança, independentemente do tópico da segurança, utilizadores, os MFAs, como vou assegurar as aplicações. A continuidade é uma solução fácil, se calhar é pegar na prática que nós estávamos a usar na Cloud 1.0, ou se calhar na Cloud 0.5 e trazer para aqui. Portanto, tudo muito associado às práticas vigentes e tentar endereçar os desafios que tenho no negócio, agora dentro das plataformas de cloud. E se calhar o mais comum deles todos, que na verdade derivam um pouco de todos os outros, hoje estou com um tema de custos. Eu tenho um plano diretor, tenho uma visão de modernização e de automação e de inovação, mas também tenho um plano diretor otimizar os meus custos OPEX, CAPEX, associado à minha infraestrutura, associado ao meu IT, e embora para responder à inovação, eu não estou a ver um caminho para onde consiga aterrar a cumprir os budgets dentro dos business plans, a 3, 5, 8 anos, quais é que sejam. E, portanto, nesta apresentação, o único slide sobre inteligência artificial é o próximo, portanto, peço já desculpa, que isto resulta da prompt de desenha-me, isto foi a OpenArt, um líder de IT que tem um dilema entre inovação e cumprimento do business plan. E saiu este senhor, que para já fica aqui como a personagem que vai representar os líderes de IT por este mercado português fora e que estão com este dilema. E vamos tentar resumir, consolidando estas 3 ou 4 preocupações que nos chegaram de forma bastante generalista, independentemente do setor, que foi: eu tenho um desafio orientado ao OPEX e sinto que estou numa corrida
a caminho, o abismo se calhar ou um precipício se calhar é um bocadinho exagerado, mas que no que toca ao OPEX vou a caminho de um problema. Pior, este caminho não tem retorno. Eu já lá estou na cloud, não vejo qualquer forma de poder voltar atrás caso ultrapasse os limites daquilo que o meu negócio acha tolerável. Porquê? Bom, um dos motivos é a velocity, entenda-se o time to market de inovação e a capacidade de colocar novidades na rua, seja para competir com os newcomers, assumindo que eu sou um incumbente. Face aos dados. Cada vez mais os desafios dos dados, volumes, processamento que tenho de fazer, os modelos de inteligência artificial, o GenAI, que está aí acabadinho de aterrar, ninguém no seu perfeito juízo está a pensar fazer GenAI dentro do seu data center e montar os supercomputadores, seja para treinar o que quer que seja. Portanto, isto não tem volta a dar. Não tem volta a dar, mas por outro lado vejo o OPEX a subir e alguns daqui a 2 ou 3 anos eu provavelmente não tenho solução para tal. E, portanto, isto foi mais ou menos a caracterização de um problema generalizado que vimos nas organizações, que começaram a sua adoção há alguns anos, provavelmente com práticas Cloud 1.0, isto é a parte que se aproveita a toque do Marco, e deste problema, alguns destes clientes já têm algumas ações, ou demonstraram algumas ações, para reagir a isto. Portanto, independentemente de poderem apresentar o problema de forma generalizada, já têm um plano de ações que quer que me enderecem. Um deles é, eu em vez de fazer a migração, tal como tinha previsto, vou reter um pouco a migração e vou contrabalançar entre o que fica on-prem, entre o que vai para a cloud. Eu consigo controlar a velocidade de crescimento do OPEX, restringindo a velocidade com que migro workloads para a cloud. Isto, na verdade, esconde um problema, porque estamos a adiar o tema. Qual é que é Pronto, temos aqui outro problema, que os camaradas da Broadcom não estão a ajudar com aquilo que estão a fazer com o VMware e com o licenciamento, portanto, este plano está um bocadinho... tem algumas fragilidades. Outro é, eu em vez de adotar uma cloud, se calhar adoto 2 ou 3 clouds e ganho muito poder comercial quando estiver a renegociar, ou seja, os contratos, os commits, as margens de desconto nos vários SKUs. Claro que isto traz outro problema. Se eu tenho dificuldades com o talento e com a especialização do talento, em vez de adotar uma, adotar 2 ou adotar 3, este problema multiplica-se por 2 ou por 3. Outro tem sido, já sei, vamos fechar o acesso, os meus colaboradores não vão ter acesso, tudo o que sejam iniciativas de cloud vão passar por um valente escrutínio e, portanto, eu também consigo controlar o aumento do OPEX. Qual é a contrapartida para isso? A inovação fica mais ou menos estrangulada, que volta atrás ao problema da velocidade com que me estão a pedir para inovar, que nem sempre ela é centralizada, é um bocadinho um modelo de Open Innovation. E, por fim, ouvi falar num tema do FinOps, já li algumas coisinhas, dado que eu tenho de otimizar os meus custos de cloud. A parte estranha é quando vou ler o que a FinOps Foundation diz, fala em cultura e comportamentos e práticas e pessoas, que é muito esquisito, na verdade eu quero é baixar os custos. E o FinOps, tal como a cloud, seja 2.0, seja 3.0, parte muito das práticas, e é sobre as práticas que esta mensagem passa. Sobre o FinOps, a Ana vai falar à tarde, com uma talk altamente insightful, e é um pouco com base nestes caminhos, que são algumas contra-sugestões por parte dos clientes face aos problemas que foram levantados, que se traz aqui o tema, o que o Ová diz, é para onde é que vais? Dado o status quo, o meu problema que tenho em mãos, dado as microsoluções que aqui tenho, que são formas de mitigação, para onde é que nós vamos? E este é o tópico, é um dos tópicos que nós vimos. O FinOps acaba por ser a terminologia que absorve quase todos estes problemas identificados, e isto foi o que nós observamos, não foi só isto, mas vimos muito comum across vários setores. E para falar sobre isto, nós revemos-nos em alguma experiência que nós tivemos aqui há alguns anos atrás, onde, na verdade, nós estivemos a trabalhar no go-to-cloud da própria nós, algures entre 2014 e 2020, ainda com uma visão muito, muito frágil, chamemos-lhe assim, mas estávamos a trabalhar, estávamos a pegar alguns workloads, outros iam começar com ambientes não produtivos, e estávamos a fazer este trabalho. Na verdade, o nosso programa de go-to-cloud, que é o jargão aqui utilizado. Então, mas o que é afinal o go-to-cloud? Bem, go-to-cloud para já é um jargão de mercado, está documentado por várias organizações, e
E, na verdade, aquilo é uma framework com 3 ou 4 blocos. Um deles começa com o assessment, portanto, se forem procurar à internet, vão encontrar. Há um assessment, depois uma fase de migração, onde se migra os workloads. No assessment faz-se as análises do nosso portfólio de aplicações, faz-se as migrações, e no final passa para um service transition do ponto de vista operacional. E, portanto, algures uma equipa operacional, ou you build it, you run it, depende do modelo operativo de cada um, ficam a operar aquilo que está implementado. Ora, isto para todas estas fases, muita documentação, muitas ferramentas, o assessment existem inúmeras ferramentas para analisar o quão compatível é a migração do código, qual é que é a estimativa de custo com base em CPUs, RAM, etc. Muitos parceiros para fazer muita consultoria e suportar nisto, até 21 é o melhor que vocês podem encontrar, como sabem. E daqui tipicamente resulta um plano. Na fase da migração existem também frameworks dos R's, que também é famosa no mercado, Rehost, Replatform, Retains, whatever. Também está tudo altamente bem documentado. Existem fundos, os próprios hyperscalers têm fundos para ajudar as organizações a transformar ou migrar as suas aplicações. E existem os contratos de commits para, com base na estimativa de consumo, executa-se alguns compromissos económicos e tem-se redução nos preços unitários para ajudar o business case. No final, seja por managed service providers encontrarmos parceiros para tomarem conta dos nossos workloads e entra-se num ciclo mais rotineiro de otimização. Pronto, isto, long story short, go to cloud. É mais ou menos isto, está bastante simplificado, mas é mais ou menos isto, mas tem um problema. Isto, na verdade, é uma perspectiva de execução. Não é uma perspectiva do que é que nós queremos fazer para o nosso negócio. Falta aqui o propósito. Porquê é que nós estamos a ir para a cloud? E esta resposta não é clara nos clientes. Nós estamos a ir para a cloud porque não há forma nenhuma hoje em dia de se continuar a evoluir. Isto não é bem uma resposta. Existe um desafio para o negócio e do desafio para o negócio serão necessárias algumas transformações. E a cloud acaba por ser um meio. Portanto, porquê ir para a cloud? E este porque sim ou porque não foi algo que nós encontramos por aí. Esta é a Raquel, é a minha filha mais nova, que passou recentemente pela fase do porque sim, do porquê, e de vez em quando escapa, inadvertidamente, um porque sim ou porque não, e quando responde um porque sim, ela diz, afinal, se é porque sim, afinal, eu posso fazer aquilo que estavas a dizer que eu não posso fazer. E se dizes um porque não, é porque afinal eu não preciso de fazer aquilo que tu estavas a dizer que posso fazer. Isto um pouco para esta gênese do estamos a migrar para a cloud porque sim, porque é trendy, toda a gente está a fazer, temos de o fazer, faz-nos esquecer o mérito desta migração e o que é que nós estamos a tentar resolver. Isto agora é meramente opinativo, portanto, até agora tivemos a partilhar aquilo que foi observado, a partir daqui são opiniões, portanto, tenham em consideração que são opiniões de quem trabalhou nos últimos 10 anos nisto. Pessoalmente, prefiro a expressão go for cloud do go to cloud, muito relacionado com a segunda parte da apresentação do Marco e do tema do cloud native versus cloud como hyperscaler. E então, porquê o go to cloud? E agora, se calhar, mais cloud native do que a plataforma dos hyperscalers. O software enterprise, hoje em dia, já não é estável, não é do ponto de vista de performance e qualidade. Hoje em dia são precisas N releases, tal como vemos no software de consumo. Os Gmails, os Facebooks, as vossas apps têm updates quase todos os dias ou todas as semanas. Como é que saem releases dessas? Estão a imaginar fazer uma major release de um CRM, que regra geral é de 2 em 2 anos, ou uma vez por ano, ou 3 em 3 anos, se tivessem de fazer 10 releases por mês. Mas hoje em dia isto cada vez é mais comum, principalmente se estivermos a adotar estas tecnologias novas e a embeber tudo o que sejam funcionalidades de Copilot, novos modelos, treinos, etc. Isto implica um modus operandi completamente diferente daquilo que nós fazemos. E este é um dos propósitos pelos quais. O outro é para se construir software eficiente, seguro, reliable e dentro do estado da arte, o que é que nós vamos precisar? Desenhar para segurança, desenhar para eficiência, com consciência sobre a infraestrutura que está por baixo, não as máquinas em si, mas o que é que nós estamos a consumir, desenhar para a resiliência, desenhar para as operações. Este software vai ter de ser operado. Vai ser preciso tracing, observability, vai ser preciso alguém conseguir fazer qualquer coisa com isto. E o Design for Data é um bocadinho sui generis,
de certeza que alguém vai querer explorar os dados gerados por esta aplicação e temos de pensar logo como é que nós chipamos os dados, seja para treinar, seja para modelos BI, o que quer que seja. Isto é uma nova forma de desenhar arquitetura e desenhar software, que é bastante diferente daquilo que se fazia há 10 anos atrás. E que no que nós observamos no mercado não é isso que ainda se aplica. Grande parte das arquiteturas é a forma como se desenha software, olhamos para os requisitos funcionais, fazemos o software, depois alguém pelo meio vai tentar encontrar a infraestrutura para aquilo funcionar. Isso significa que não estamos a transitar o nosso modus operandi de design para estes novos paradigmas que tenham estes desafios. A boa notícia é que existem muitas ferramentas para desenhar estas arquiteturas. Muitos módulos, muitas pecinhas, muitas delas com muita maturidade, performance muito simpática e open source, muitas delas. Pode não ser muito simpático conhecer isto tudo, principalmente se tivermos de dominar não só os requisitos funcionais, como os requisitos tecnológicos, que na verdade é um facto. Going for Cloud, na minha opinião, é esta nova forma de desenhar as aplicações e desenhar os sistemas. Qual é que é o caveat? Quem tem de desenhar isto tudo, regra geral, também tem de manter aquilo que está a sustentar o negócio, que é o software legado, que aqui está simpaticamente representado por um pequeno dinossauro, mas quem tem de trabalhar num, tipicamente tem de manter o outro. E isto é um cognitive overload bastante grande e é um motivo pelo... E aqui sim entram as plataformas de cloud, que têm toneladas destes servicinhos geridos, integrados com ferramentas de operação e de observabilidade e de tracing e de segurança, e onde nós conseguimos não precisar de mergulhar a fundo neste pequeno portfólio que é atualizado quase todos os meses, e podemos só conhecer os componentes e a forma básica como funciona para sabermos como desenhar uma boa arquitetura e vamos fazer cherry pick dos componentes da cloud que nos ajudam a montar isto sem ser preciso sermos todos super especialistas em cada uma destas coisas. Isto permite fazer uma delegação de grande parte do cognitive overload das equipas para nos podermos focar na transformação. Posto isto, o que nós, na altura, faltava-nos o porquê de estarmos a migrar para a cloud, continuamos a ver o porquê, a falta dos porquês de migrarem para a cloud e, na verdade, é esta transformação do cloud native. Pelo que traria aqui alguns takeaways daquilo que nós observamos e de qual é que é o problema que nós encontramos nos clientes. Antes de fazer estes programas de migração, saibam responder claramente entre equipas e tem de ser uma resposta mais ou menos similar. Porquê é que nós estamos a fazer esta migração ou esta transformação? Em detrimento de fazer um lift and shift da nossa arquitetura, é um shift do nosso modus operandi e a cloud é um meio para um fim. As novas formas de arquitetura representam uma necessidade de upskilling. E falar de upskilling e de obsolescência é sempre uma conversa difícil, mas tem de se ter e tem de se resolver. Não fazendo o upskilling, se as equipas não tiverem o know-how necessário, o status quo é o way to go, porque não conhecemos os novos modelos. Podemos pedir ajuda momentaneamente, mas temos de investir nas pessoas. Temos de dar oportunidade e fomentar as pessoas a aprenderem que aquilo que aprendemos, que a Texas Instruments estava o Torrão a mostrar e o Turbo Pascal, foi espetacular nos anos 80 e 90, já não era grande coisa. Hoje em dia é museu, é peça de museu. E, portanto, temos de considerar isso como peça de museu. Outra takeaway, going for cloud, é muito diferente de nos tornarmos um cliente de um hyperscaler. E este é talvez dos pontos mais importantes que aprendi, que gerou hoje em dia o status quo em algumas organizações que estão muito preocupadas com os preços. Por fim, as plataformas de cloud são um serviço premium e que são um meio para um fim. E, portanto, se tivermos o fim bem definido, nós vamos usar as plataformas de cloud para atingir esse fim e não para dizer que estamos lá. Isto era mais ou menos as conclusões que tiraria daquilo que foi este último ano e o que traria para vós era não fazer lift and shift da forma de trabalhar para a cloud e aproveitar para fazer o shift do nosso modus operandi, seja como desenho, seja como operação, para se poder tirar o partido da mesma, sob o risco de estarmos a aumentar os nossos custos. Daí o Quo Vadis.